Irmãos e irmãs, Salvador Jesus, que Deus Espírito Santo nos abençoe, guie nossos corações e mentes, como tem feito até aqui, também nesse momento que queremos meditar na sua palavra, especialmente esse Salmo de Moisés que nós lemos agora. Final de ano, além de ser uma época de festas, celebrações, viagens, visitas, geralmente para muita gente também é tempo de fazer balanço, avaliação. Avaliar o ano que está terminando, o ano que passou. Perguntas, por exemplo, como essas. O que nós conseguimos fazer daquilo que nós planejamos um ano atrás? Daquilo que nós prometemos, quanto nós cumprimos? Quanta coisa aconteceu na vida da gente que não estava nos nossos planos? E aí cada um pode ir pensando, né, nessas perguntas. Agora tem uma coisa que a gente percebe, e percebe a cada ano que passa. E mais uma vez nós percebemos isso. Nós percebemos aquilo que Moisés diz no Salmo. As pessoas são como uma relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. A morte, meus irmãos, seja de pessoas distantes de nós, ou de familiares, de conhecidos, nesse ano de 2023, mostra como a gente é frágil, como a gente é passageiro. Vocês sabem que eu gosto de dar exemplos, eu quero dar dois exemplos bem rapidinho. Há poucos dias, o pastor da nossa igreja, alguns talvez já o conheceram, ele trabalha no Nova Luterana há alguns anos, o pastor Carlos Crack, ele gosta muito de andar de bicicleta. Agora ele mora lá na região de Canoas, no Rio Grande do Sul, e ele foi andar de bicicleta no ABR. E ele viu um carro parado, e o senhor estava com problema no carro. E ele parou a bicicleta e foi ajudar o carro. E um motorista veio, parece que não viu que eles estavam parados, e atropelou os dois. Bateu de cheio. Os dois bateram contra aquele muro, né, aqui na beirada. O pastor Carlos não teve uma fratura, mas o motorista morreu. E aí ele foi escrevendo sobre isso. Mais uma vez eu vi, né, como a vida é frágil. Talvez se o cara tivesse batido em mim de outro jeito, também teria morrido. E essa semana, lá no Paraná, em Nova Santa Rosa, uma irmã nossa de 40 e poucos anos, filha de um pastor aposentado, também foi andar de bicicleta com as amigas, e o carro perdeu o controle, atropelou ela, faleceu. 40 e poucos anos. Estou dando um exemplo assim, você deve saber muitos outros, mas vejam como a vida é frágil. E na verdade a morte ela não fazia parte do plano original de Deus quando Ele criou o homem e a mulher, o ser humano. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Quando o homem e a mulher usaram mal a liberdade que Deus tinha dado para eles, e eles romperam aquela perfeita harmonia que eles tinham com o Criador. E aí a morte entrou no mundo. E depois disso, meus irmãos, mesmo que muita gente diga pecado não existe, pecado é uma palavra antiga, isso não existe, mesmo que muita gente diga isso, o pecado deixa suas marcas na vida de todas as pessoas do mundo, cada ano que passa. Violência, guerras, estupros, desonestidade, corrupção, egoísmo, imoralidade, cobiça, ganância, desprezo ao próximo, desprezo à criação de Deus, à natureza de Deus,
abuso de pessoas e abuso da natureza, e assim por diante. O salmista diz, né? Pusesse as nossas iniquidades, quer dizer, os nossos pecados, diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Quer dizer, o que Moisés está dizendo, mesmo que as pessoas neguem, ninguém tem como esconder os pecados diante de Deus. Por mais que o ser humano vá evoluindo nas tecnologias, talvez vocês já viram na internet, na televisão, por exemplo, né? Eu vi essa semana ainda, alguém colocou lá, 1996, começa a internet no Brasil. Aí o cara mostra lá, tem que ter um computador 486, senão não funciona. E aí, tem que ter o modem, tem que pagar lá uma taxa, né? Hoje, você tem o celular, um chip, paga ali o valor e você tem internet. Então, por mais que o mundo vá progredindo, evoluindo em tecnologia, em medicina, na produção de alimentos e várias outras áreas, ainda vale o que Moisés diz no versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Muita gente com 80, 70 anos, até mais, hoje ainda vive bem. Né? Mas geralmente são aqueles que têm mais recursos também para conseguir boa alimentação, bom atendimento médico, etc. Então, meus irmãos, por causa de tudo isso que eu falei, mais do que nunca nós precisamos ter coração sábio e usar muito bem os nossos dias. Em cada novo ano que Deus nos concede por sua graça. Com Moisés, nós também precisamos pedir o que ele diz no versículo 12. Nós lemos antes, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Como é que nós vamos ser sábios, meus irmãos? Muito além dos nossos planos, muito além das nossas promessas, no meio do pecado, dos estragos que o pecado causa na nossa vida, na vida dos outros, na vida do mundo inteiro, na vida dos nossos entes queridos. Como é que nós vamos ser sábios no meio de tudo isso? Nós precisamos daquilo. A gente precisa daquilo. Deus nos sacia com a bondade e salva. E aí isso está no texto do Salmo também. Moisés diz: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sacia-nos de manhã com a tua bondade. E ele diz: nós vamos cantar e nós vamos nos alegrar. Que Deus nos sacie com a bondade que salva. Eu vou dizer para vocês onde vocês não vão encontrar essa bondade no ano que vem. Em 2024, você, meu irmão, minha irmã, todas as pessoas, você não vai encontrar essa bondade que salva no seu trabalho, por mais nobre que seja. Você não vai encontrar essa bondade que salva na sua família, por mais amável que seja. Você não vai encontrar essa bondade que salva no seu lazer, por mais saudável que seja. E você não vai encontrar essa bondade que salva nos seus mestres ou nos seus conselheiros aqui no mundo, por mais sábios que eles sejam. Deus nos sacia com a bondade que salva somente através do seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que nós celebramos há pouco, seu nascimento em Belém, e aquele que nós lembramos na Páscoa que ele veio para morrer na cruz e ressuscitar por nós.
Essa bondade que salva, meus irmãos, em Cristo, ela é dada por Deus para cada um de nós, onde? Não onde a gente quer, não onde a gente acha que é onde Ele escolheu estar. Desde que Jesus subiu ao céu novamente, onde Ele escolheu estar neste 2023, onde Ele escolheu estar em 2024 e até Jesus voltar outra vez. Essa bondade que nos salva está na sua santa palavra. De lei Evangelho, a Bíblia, onde o Espírito de Deus fala com a gente, converte o pecador e salva o pecador. Essa bondade que salva está no batismo, no santo batismo, onde, unida com a água, o Espírito Santo de Deus usa a palavra de Deus para dar a fé em Jesus para cada um de nós. E o poder do batismo nos acompanha até a morte. Essa bondade que salva é dada na sua santa ceia, onde Cristo está verdadeiramente presente para nós, que seu corpo e sangue. Essa bondade que salva é dada para nós na sua igreja, que é a família de Deus, é o corpo de Cristo, onde cada um de nós é membro por meio da fé em Jesus, e onde nós recebemos então essa palavra, esse batismo, essa santa ceia. Que Deus nos sacie com a bondade que salva. Em 2024, meu irmão, minha irmã, Deus quer saciar você novamente, cada dia, com a sua bondade salvadora em Cristo Jesus. Por isso, se você faz planos, mesmo que você não faça, Ele quer que você inclua a Ele, o seu reino, em primeiro lugar na sua vida, em primeiro lugar nos seus planos. Ele promete que tudo mais que Ele sabe que você precisa, Ele vai dar. Ele vai acrescentar à sua vida que Ele sabe que você necessita, como a gente ouviu hoje, Paulo diz em Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós se entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E a resposta a essa pergunta é sim. Se Ele deu o maior tesouro, Ele também nos dará tudo mais que nós precisamos para viver aqui na fé, esperando a volta de Cristo. Que Deus nos sacie com a bondade que salva. Em cada fim de semana, meus irmãos, do Ano Novo, Deus quer saciar cada um de nós com a sua palavra, sacramentos aqui na sua casa, junto com os nossos irmãos na fé. Ele quer saciar a gente também em casa, quando a gente abre a palavra, quando a gente faz a nossa meditação, quando a gente faz a nossa devoção em família ou em particular. Mas Ele quer especialmente que você coloque a sua participação na Igreja de Cristo nos seus planos, de semana a semana. E certamente, se você pedir por isso, e deixar Deus te conduzir, o Espírito Santo certamente vai ajudar você a estar sempre aqui. Porque essa é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. É a vontade de Deus para cada um de nós. Ele quer que a gente esteja aqui para derramar os dons da salvação sobre a gente. Que Deus nos sacie com a bondade que salva. Tendo essa bondade que salva, eu sei que vocês a têm, nós podemos ter a mesma certeza do apóstolo no texto de hoje, né? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, acima de tudo, meu desejo para vocês, nesse ano que vai começar, é esse: que Deus sacie cada um de vocês com a bondade que salva, a bondade de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos concluir lendo tudo junto?
Que Deus nos sacie com a bondade que salva. Assim seja.